Sejam todos bem-vindos. Nessa aula de hoje nós vamos abordar mais um tema aí que se encaixa debaixo do guarda-chuva de zoologia, né? Um tema bem interessante aí para nós, que é o tema de curva-chave, tá? Vamos iniciar aqui então. Bom, pessoal, então, como eu estava comentando, a aula de hoje vai ser sobre curva-chave, tá? Bom, dentro dessa aula, nós vamos chegar, então, nesse resultado prático aqui que eu estou mostrando para vocês nessa imagem, tá? Então, aqui eu tenho um gráfico que está representando aqui uma curva-chave, tá? Deixa eu pegar uma canetinha já aqui. Então, do lado vertical, do eixo vertical, eu tenho a vazão, tá? E do eixo horizontal, eu tenho a minha cota. Então, uma relação de cota por vazão, tá certo? Dentro dessa curva-chave, perceba que eu tenho alguns pontinhos amarelos, né, que são os pontos de medição, e eu tenho uma curva laranja, né, que está fazendo o ajuste aí entre esses pontos, tá? Então, através dessa curva, nós conseguimos determinar a vazão para cada nível d'água, tá? Inclusive, podemos também extrapolar, né, e estimar uma vazão, né, para um nível d'água que ainda não foi medido no local. Então, isso é bastante comum também, né? Níveis d'água mais elevados, velocidades maiores, né? Não apresentam medição, então, com uma curva-chave bem calibrada, a gente consegue estimar também essas vazões, extrapolando um pouco essa curva, tá? Então, nós temos uma região de controle maior, que é dentro da nuvem de pontos, e tem uma região também que nós podemos estimar essa vazão, tá certo? Então, aqui nós temos a curva-chave. Nós temos aqui uma equação potencial, que vai ser a equação que nós vamos utilizar para determinar, então, essa curva-chave, tá? Tem alguns parâmetros aqui que a gente vai ver nessa aula, né? Como o H0, o A, o B, né? Para determinar essa vazão. E nós vamos chegar aqui num resultado de equação que vai nos possibilitar, então, determinar a vazão em função do nível d'água. Beleza? Bom, então nessa aula eu vou apresentar para vocês o que é a curva-chave, né? Já dei uma introdução, para que ela serve, como que ela funciona e, obviamente, né, pessoal, onde nós aprendemos mais aí com um exemplo prático, né? Então, vou colocar um exemplo aqui para a gente desenvolver, né? Mostrar para vocês esse passo a passo, tanto no PowerPoint como no Excel, tá? Então, eu coloquei aqui vários prints já no PowerPoint, por quê? No final dessa aula, eu vou enviar para vocês, na verdade, amanhã, vou enviar para vocês um PDF dessa aula, tá? Então, eu estou tentando jogar tudo no PowerPoint também, porque senão, se eu mexo só no Excel, depois eu mando a aula em PDF, não vai ter nada na aula, né? Porque eu mexi no Excel ao vivo. Então, eu joguei no PowerPoint e vou abrir o Excel também, para a gente ter aí completo, né? Tanto a aula aqui em vídeo completa, como também a apresentação depois em PDF para vocês, tá certo? Bom, então, só me apresentando rapidamente, para quem não me conhece, eu sei que alguns já me conhecem aqui de outras aulas, de outras lives, né? Alguns estão chegando hoje. Então, meu nome é José Costa, eu sou engenheiro civil, eu sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais, tá? Atualmente, eu trabalho numa empresa multinacional, né? Então, há 11 anos, vai fazer 12 anos agora, próximo janeiro, né? Sou casado, sou pai do Davi, né? Tenho um filho de 2 anos e 8 meses, e o Isaac, que está a caminho aí, vai nascer, se Deus quiser, final de outubro, comecinho de novembro, tá? E esse trabalho que eu faço aqui na internet é basicamente um trabalho para que nós possamos divulgar, né, esse conhecimento de hidrologia, né? Então, eu sei que é uma área um pouco fechada, um pouco restrita, né? Se a gente for pensar na engenharia civil, né, ou outras engenharias como uma pizza, né, a gente vai ver que a maior fatia, né, dessa pizza, né, a maior quantidade de pedaços acaba caminhando mais para estruturas, concreto, até pela nossa formação acadêmica, né, e as fatias ali de hidrologia e drenagem ficam mais restritas, né, e isso na prática a gente acaba tendo escassez também de conteúdo, né, então muita informação acaba ficando muito engavetada. Então, esse trabalho é basicamente para descomplicar, né, o entendimento sobre hidrologia de uma forma, assim, eu tento ser brutalmente didático, né, aquela história de esconder informação, esconder equação, esconder método, isso aí não está com nada, né, então, assim,
se você assistir essa aula de hoje, né, a minha intenção é que você saia daqui sabendo montar uma curva-chave, ponto. Né? Não é que você aprenda um conceito, uma teoria, não, que você aprenda a criar uma curva-chave e ponto. Tá? Então, essa que é a ideia do Brutalmente Didático aqui com vocês, tá bom? Essa aula, assim como as outras lives, tá? Então, na semana passada eu fiz uma live também na quinta-feira, às 8 da noite. Para quem não assistiu, corre para assistir, que ela vai ficar no ar até hoje, meia-noite, tá? Então, ela está no meu canal disponível, que é uma aula de regularização de vazão, tá? Para abastecimento. Então, essa aula foi feita na semana passada, ela ficou salva no meu canal, a gravação, né? Vai ficar salva até hoje, meia-noite. Então, depois dessa aula aqui, se você tiver interesse ainda, se você não assistiu, corre no canal para você assistir, tá? E essa aula de hoje, tá, pessoal? Ela também faz parte desse projeto que eu nomeei como Hidrologia Básica para Engenheiros e Aspirantes, tá? Então, esse é um projeto macro, né, onde eu tenho uma parcela desses conteúdos gratuitos, onde eu tenho algumas turmas de alunos, né, alguns grupos fechados de alunos também, que querem mergulhar mais no campo aí de hidrologia, né, no campo de hidráulica, né? Então, é um projeto que eu criei para desenvolver aqui na internet, tá? E essa aula, assim como a aula da semana passada, semana retrasada, são pequenos fragmentos aí que montam esse projeto, tá certo? Antes da gente iniciar, pessoal, já deixa o seu like no vídeo, se você gosta de temas como esse, de hidrologia, drenagem, modelagem, né? Deixa o seu like no vídeo. Você sabe que o algoritmo do YouTube, ele divulga mais esses vídeos quando tem mais interação, mais curtida, mais comentário. Então, esse material aqui, ele é muito precioso para nós que trabalhamos nessa área, né? E assim como nós, existem diversos engenheiros técnicos, engenheiros ambientais, né, que também carecem muitas vezes de informação, né, como essa que a gente vai ver aqui hoje. Então, dá o seu like, compartilha com algum grupo que você tenha de engenharia, de técnicos, de estudantes, né? Então, vamos fazer esse conteúdo girar para chegar para mais pessoas. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, né? Entra no meu canal, Engie José Costa, né? Você já está assistindo aqui pelo canal, e se inscreva no canal, tá? Acione o sininho, porque durante a semana eu vou postando outros materiais também. Beleza, pessoal? Bom, fechando essa etapa aqui de apresentação, vou voltar aqui para a tela maior, tá? Então é o seguinte, pessoal, vamos começar do início, tá? Nós precisamos do recurso hídrico, né, para sobreviver e para se desenvolver social e economicamente, certo? Então isso daí já é sabido, da aula passada nós também já trabalhamos aí essa introdução, né, que nós utilizamos o recurso hídrico para a nossa sobrevivência e para o nosso desenvolvimento, tá? Bom, então se nós utilizamos esse recurso no nosso dia a dia, né, saber a quantidade de recurso disponível é algo assim que é primordial, é essencial. Se eu estou utilizando esse recurso para a minha sobrevivência, para o meu desenvolvimento, né, saber o quanto que eu tenho de recurso disponível, né, em função do tempo, é primordial, tá? Então, para isso que existem diversos métodos aí práticos e diretos de medição de vazão, né? Existem diversas formas de você medir essa vazão no campo, né, no local, em loco, né? Uma coisa que acaba esbarrando nessas técnicas, né, são dois fatores. A questão custo, né, que é muito pulverizado, né, então acaba gerando um custo ali elevado para fazer medições ali dispersas, né, e também riscos, né? Então, uma coisa é você fazer uma medição numa lagoa, né, com água parada, e você fazer toda a medição necessária. Outra coisa é você fazer dentro de um curso d'água, com uma velocidade considerável, né? Então, nesse caso, nós temos aí uma dificuldade também, um risco envolvido, tá? Bom, então, existe uma forma da gente determinar essa vazão, uma forma indireta, né, através dessa curva-chave, ou seja, determinando os níveis de água e as vazões correlacionadas. Então, com isso, nós criamos essa curva-chave para o curso d'água em específico, tá? Além dessa mancha que a gente vai ver aqui no exemplo, né, posterior, que vocês viram no início da apresentação, nós temos a possibilidade também de extrapolar essa curva e estimar também essas vazões. Obviamente que o nosso
risco, o nosso erro acaba aumentando, né, mas é uma estimativa também possível de se fazer, tá? Bom, alguns pontos importantes, né? Eu vi aqui também que o Frank colocou, né, em relação a sedimentos e tal, acho que entra mais ou menos nesse ponto, tá, Frank? Então, o que acontece? Esses pontos de medição, né, é interessante que sejam pontos ali de fácil acesso, né? Então, para você colocar a estaquinha, você colocar a sua régua e fazer essas medições de nível, obviamente tem que ter um acesso facilitado, né? De preferência, um trecho retilíneo. Por quê, pessoal? A gente não percebe muito a olho nu, né? Mas quando nós temos ali um escoamento em curva, por exemplo, principalmente se nós tivermos uma velocidade elevada, né, juntando com um raio bastante fechado da curva, nós podemos ter uma elevação, né, podemos ter uma inclinação dessa lâmina d'água, né, então com isso nós vamos ali minar, né, a nossa leitura, né, porque se a água começa a inclinar, ela não fica mais na horizontal, a gente perde ali qualidade na medição, e isso pode acontecer sim em trechos de curva, principalmente em curvas fechadas e velocidades elevadas, tá certo? Declividade constante também é indicado, né, para que nós possamos ter um perfil mais homogêneo, né? Observar, assim como o Frank comentou, né, a questão de margens erodíveis, né, porque se nós fazemos uma medição de uma seção hidráulica, né, e essa seção hidráulica tem uma configuração, né? Porém, depois, quando a gente for fazer uma outra medição, a gente vê que teve uma ruptura de uma margem, teve um deslizamento considerável, né? O que isso vai mudar na minha seção? Vai mudar a minha área hidráulica, e com isso vai mudar o meu perímetro hidráulico, meu raio hidráulico, e, em consequência disso, posso afetar também o meu nível d'água. Então, essas mudanças de seção, né, mais bruscas, né, podem também afetar as leituras ali dessas medições de nível d'água. Velocidades mais baixas, é sabido também que é mais fácil, né, fazer essa medição, né, em torno aí de, no máximo, 2 metros por segundo, e nós podemos também buscar uma coerência dessas medições com as equações de Manning, né, convencionais, desde que o nosso perfil de água, o nosso perfil de solo do leito, né, e o perfil de energia sejam ali similares, certo? Bom, pessoal, então aqui nós temos algumas informações importantes. A gente tem uma animaçãozinha aqui embaixo, né, representando aqui uma seção hidráulica e essa variação aqui do nível d'água dentro dessa seção, tá? Aqui em cima, né, onde está aparecendo esses pontinhos, nós temos aqui uma curva-chave que está relacionando, então, a cota, né, o nível aqui da água, né, de 1 até próximo de 3,5, né, metros, e no eixo vertical nós temos aqui as vazões, tá? Então, aqui para cada pontinho aqui medido, eu vou ter a sua respectiva vazão, tá? Desde os pontos menores até os pontos maiores aqui, eu vou ter também a vazão aqui correlacionando aqui esse ponto, tá certo? Então, aqui nós temos essa curva que está representando a cota e a vazão. Na imagem embaixo, nós temos essa variação, porque um curso d'água varia, né, a sua vazão, varia o nível d'água em função do tempo, obviamente, né? Então, mais chuva, nós vamos ter ali possivelmente mais uma parcela de escoamento superficial direto. Esse escoamento vai parar no curso d'água, e com isso nós temos um aporte de água, temos uma crescente, um aumento de nível d'água, tá? Parou de chover, né? Então nós diminuímos ali a nossa carga hidráulica na bacia, a tendência é de reduzir esse nível d'água, certo? Do lado direito, pessoal, tem umas imagens que eu tirei aqui da CPRM, né? Tem até um link aqui do vídeo deles que vocês vão receber também na apostila, que é bastante didático, falando de uma forma mais básica, né? Mais introdutória, também sobre a curva-chave, né? Então, aqui nós temos essa relação de área vezes a velocidade média de toda a minha seção, que vai representar aqui a minha vazão, tá? Temos aqui embaixo também uma imagem mostrando aqui as fatias, né, que podem ser determinadas para a minha área hidráulica, e para cada fatia eu vou ter um perfil de velocidade, né, e com isso eu posso estimar as velocidades médias e então determinar a minha vazão multiplicando pela área, tá? Então, todo um contexto inicial que a gente precisa ter em mente, né, para que nós possamos
desenvolver, então, esse processo da curva-chave. Bom, pessoal, antes da gente começar, propriamente dito, o exemplo, né? Na verdade, a gente já começa por aqui, né? Já começa por aqui, porque num exemplo prático, é por aqui que você vai começar, tá? Então, aquisição de dados, né, das vazões e das cotas também, tá? Então, olha só, eu falei para vocês na semana passada sobre o site da ANA, né? Então, se você jogar aí no Google ANA Hidroweb, você já vai achar esse site, tem o link aqui que vocês vão receber também na apostila, tá certo? Dentro desse site, se você clicar aqui em mapas, né, que é esse botãozinho aqui da esquerda, você vai ver o mapa do Brasil com todas as estações pluviométricas de chuva e fluviométricas vazão, tá? Então, quando aparece essa nuvenzinha, né, uma estação pluviométrica. Quando aparece umas ondinhas, são estações fluviométricas, tá certo? Então, dentro do mapa, você consegue observar quantas estações nós temos aqui espalhadas, né, pelo território brasileiro. Clicando aqui em séries históricas, a gente consegue, então, selecionar fluviométricas, tipo de estação. Podemos colocar o código da estação, caso você já tenha verificado no mapa, né, já tenha visto qual é o código, você pode inserir aqui. Se você não sabe, você pode procurar aqui pelo estado, por exemplo, pelo município, né? Encontrando a sua estação, aqui no caso eu tenho esse código, né? Nós temos aqui um checkbox, que você precisa clicar nele aqui, né, para ficar marcadinho. Você seleciona aqui a opção de arquivo texto, aqui embaixo, e depois clica em baixar arquivo, tá certo? Esse arquivo ele vai vir, assim, bastante desconfigurado aí para nossa leitura, né? Você abrindo esse arquivo em texto, ele vai vir todo bagunçado aqui, tá? Antes de fazer a etapa do arquivo em texto, essa conversão, só mostrar para vocês aqui rapidamente o site aqui do Hidroweb, né? Então, aqui eu entrei no mapas, né? Então, dá para você dar zoom aqui no mapa. Se você clica aqui numa estação, por exemplo, fluviométrica, que tem essas ondinhas aqui, ó, vai aparecer diversas informações já aqui à direita, tá? Então, unidade de federação, Goiás, Rio Paraná, município Piracanjuba, né? Aqui eu tenho também a possibilidade de já fazer o download dos dados por aqui, tá? Eu posso fazer, inclusive, o download aqui em TXT, né? Ou eu posso pegar aqui, basicamente, esse código aqui da estação, né? Copiar ele e buscar esse código aqui nessa janelinha aqui que eu tenho de séries históricas, tá? Então, eu posso buscar aqui fluviometria, né? Fluviométrica, e coloco aqui o meu código de estação para consultar, tá? Então, aqui dentro do site da ANA, você consegue buscar as informações tanto no mapa, né, com essa vista mais gráfica aqui, a localização das estações, como você também consegue buscar aqui direto nas séries históricas e fazer o download, tá certo? Bom, fez o download do material. Perceba que ele vai vir bastante desconfigurado, né? A gente consegue ter algumas informações mais claras aqui da ANA, aqui os níveis de consistência, se foi verificado as informações, como 2, né, que é representado aqui o material consistido, ou se ele é bruto, né, que não foi verificado ainda. Então, tem algumas informações mais claras aqui em cima, mas aqui embaixo é o ponto principal que nós precisamos, e daqui para baixo que está bagunçado, né? Depois que a gente joga no Excel, fica um pouco mais claro, né, da gente entender aqui o que são essas informações. A gente consegue ver que tem aqui uma data, consegue ver que tem a estação, né, consegue ver que tem algumas informações separadas por ponto e vírgula, né? Como que nós vamos organizar essa informação, pessoal? Através do software Supermanejo, que eu indico para vocês. Comentei na semana passada já para vocês, que é um software gratuito. Tem o link dele aqui em cima, que vocês vão receber também na apostila, mas se vocês jogarem no Google, software Supermanejo download, tá? Já conseguem entrar no link. Ele foi desenvolvido pela URGS, né, a Federal do Rio Grande do Sul, e lá dentro desse link você consegue fazer o download da ferramenta e já executar ela, tá certo? Dentro da ferramenta você seleciona o tipo de dado que você vai inserir, né, para converter. Nesse caso aqui eu baixei um dado de vazão, então coloco aqui vazão e escolho aqui o meu arquivo através desse botãozinho, depois escolho onde ele vai salvar esse arquivo, tá certo? Então, pessoal, depois que eu faço essa conversão, eu tenho os dados aqui bonitinhos e organizados. Então, olha só,
Eu tenho aqui o meu dia, eu tenho o mês, eu tenho o ano e eu tenho o dado da vazão. Então, eu posso fazer isso tanto para o dado de vazão, o arquivo de vazão, como para o arquivo de cota, como para o arquivo de chuva, que são os principais aqui. Tá? Então, você faz o download dos arquivos no site da ANA, vai vir separado, zipado, né? Cota, vazão, né? E a gente pode ir selecionando essas bolinhas aqui e fazendo essa conversão. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar para vocês essa conversão na prática, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês, espera aí. É o seguinte, pessoal, vou jogar aqui para vocês, na prática, para a gente ver. Deixa eu pegar aqui essa pasta, que já tem os arquivos, tá? E aqui são os arquivos que eu baixei da ANA mesmo, tá? Então, deixa eu abrir aqui para vocês. Jogar essa pasta para cá. Beleza. Então, olha só, pessoal. Eu baixei os arquivos aqui da ANA, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Baixei esses arquivos aqui do site da ANA, tá? Tem um arquivo aqui de vazão e o de cota, tá? O que eu vou fazer aqui, então? Ó? Vou abrir o software Supermanejo, que é esse software que eu mostrei para vocês, e vou converter os dados de vazão. Então, seleciono aqui vazão, coloco aqui, deixa eu copiar já esse endereço, que ele vai pedir, né? Um dado de vazão, carregar dados. Tá? Aí vai abrir uma janelinha aqui, para eu colocar aqui o endereço de onde está essa pasta. Então, vou colocar aqui o endereço e vou selecionar o arquivo vazão. Ó, tá? Selecionei, coloquei abrir. Posso colocar aqui OK, que ele está mudando aqui a configuração da programação do arquivo. Vou salvar aqui na área de trabalho mesmo, tá? Vou clicar aqui em OK. Beleza, tá? Então, aqui ele está fazendo a conversão, já converteu. Vou dar um OK aqui. Vou diminuir essa tela. E agora, pessoal, pegando o arquivo aqui convertido da área de trabalho, deixa eu pegar aqui. Pegando esse arquivo aqui convertido, eu tenho esse dado aqui, ó. Tá? Vou abrir ele aqui para vocês também. Então, aqui eu converti pelo software Supermanejo, né? Então, daquelas informações, deixa eu pegar elas de novo aqui, ó. Dessas informações bagunçadas aqui de vazão, deixa eu jogar para cá. Essas informações bagunçadas de vazão, agora eu tenho essas informações organizadas aqui, tá? Então, tem aqui o dia, tem aqui o mês, tem o ano e tem aqui o dado da vazão, né, nessa última coluna, tá certo? Então, dessa informação bagunçada aqui, eu consigo já converter para esses dados organizados. Com esses dados organizados, é só copiar isso aqui e jogar no Excel, né? Então, aí não tem muito segredo, né? Então, basicamente, esse processo aqui ajuda em muito você interpretar e trabalhar com esses dados aqui da ANA, tá certo? Vou voltar aqui para o PowerPoint, então, para a gente seguir. Beleza. Então, pessoal, fiz essa conversão aqui, né, pelo site da ANA, e aqui eu vou fazer um exemplo prático com vocês, para a gente ver isso aqui de uma forma mais ordenada, um passo a passo, tá? Então, olha só, eu peguei aqui algumas informações, né, numa estação da ANA qualquer, né, e peguei e coloquei aqui essa estação já convertida pelo Supermanejo, onde eu tenho aqui dia, né, como a gente viu lá no arquivo texto, tenho mês, tenho ano, e aqui eu tenho a data, né, que eu coloquei uma coluna a mais, juntando, então, essas informações, né, dia, mês e ano, tá? Dia 1/1 de 90. Tem aqui a informação de cota, né, que eu também converti com o software Supermanejo, e tenho também a informação de vazão, tá certo? Então, essas informações aqui, o que eu fiz? Baixei do site da ANA, converti o arquivo texto através do software Supermanejo, né? E joguei aqui no Excel da vida e tive essa tabela já montada aqui, então. Tá certo? Então, com essas informações, pessoal, olha só, com a cota e vazão, eu consigo plotar essas informações num gráfico, tá? A gente vai ver isso aqui no Excel depois, mas para que vocês possam entender o processo primeiro, tá? Então, eu pego aqui
a cota, que está no meu eixo horizontal, pego a minha vazão, que está no eixo vertical, e ploto, então, esses pares aqui de informações. Ó, tá? Então, para cada cota aqui desse ponto, eu vou ter uma respectiva vazão, certo? Então, vou plotando esses pontos aqui no gráfico dentro do Excel, beleza? Maravilha. Eu preciso, então, encontrar uma curva, né, de ajuste aqui desses pontos, né, através de uma equação potencial, que é uma das formas, tá? Você consegue também através de equações logarítmicas, né, e de outras funções também. Então, aqui a gente vai utilizar uma função potência, tá? Então, pode ver que está elevado aqui a um parâmetro B, tá? Então, como funciona essa equação? Eu tenho aqui a minha vazão, que eu vou calcular, eu tenho o parâmetro A, H0 e B, que são parâmetros que eu vou determinar dentro do Excel e vou mostrar para vocês como, tá? E tem o nível d'água aqui que já foi medido aqui dentro desses dados da ANA, tá certo? Então, o que eu tenho de informação? Só o H, quero calcular o meu Q, tá? E vou determinar os parâmetros A, H0 e B dentro do Excel para eu conseguir fazer o ajuste dessa curva e chegar nessa configuração aqui, ó. Tá vendo que tem uma linha vermelha, né, ajustando aqui esses pontos, tá? Eu posso ajustar mais ou menos ela, mas ela vai ficar basicamente cruzando aqui os meus pontos plotados, tá certo? Bom, então o primeiro passo, pessoal, olhando aqui numa forma bem pragmática mesmo, tá? O que eu fiz aqui? Eu incluí uma coluna nova na minha tabela, coloquei o nome dela de cota auxiliar, tá? Cota ajuste, cota auxiliar. Vou pegar a minha equação, né, que eu tenho aqui, e para essa equação funcionar, eu preciso, então, estimar primeiro o meu H0, tá? Bom, mas como que eu vou estimar o H0? Né? Eu não sei que dado que eu vou colocar, né? Eu sugiro que você coloque aqui as cotas mais baixas, né, os níveis d'água mais baixos que você tem nas suas medições, tá? Isso é o certo? Possivelmente não, né? Possivelmente não. Pode ser que você tenha que mexer muito aqui nesse parâmetro, né? Mas é um pontapé inicial, né? É um processo interativo, então você tem que dar um pontapé inicial, ver o resultado, ajustar esse H0 até você ter uma curva ali mais ajustada com os pontos que você já jogou no gráfico, tá? Então, é um pontapé inicial mesmo, tá? Estimar esse valor, beleza? Então, beleza. Estimando esse H0, eu consigo calcular, então, essa minha cota auxiliar, né? Minha cota de ajuste. Como que eu faço? Pego a minha cota, que eu já tenho aqui, esse nível aqui que eu peguei do site da ANA, faço menos o H0 que eu acabei de chutar e determino, então, os valores aqui, linha por linha, dessa minha cota auxiliar. Beleza? Então, faço essa subtração desses valores aqui. Esse eu tenho, esse eu estou chutando, e vou chegar no valor aqui de cota auxiliar inicial, né? Ele vai mudar, a gente vai ver, mas é um pontapé inicial, tá? Então, para isso, eu tenho que verificar esse ajuste, né, depois de fazer esse chute aqui no H0, certo? Bom, pessoal, então a gente vai ver aqui na sequência como fazer esses ajustes dentro do Excel, tá? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: aqui nesse gráfico eu tenho já esses pontos amarelos, que são os pontos plotados através dos dados do site da ANA, né? E eu criei, então, essa curva de ajuste aqui, né? E determinei um H0 para que essa curva ficasse o mais aderente possível com a minha nuvem de pontos, tá? Então, a gente vai ver que o meu H0 inicial, ele não funcionou muito bem, eu tive que mudar os valores desse parâmetro até eu conseguir chegar aqui numa curva de ajuste aceitável, né, com os pontos que eu já tinha plotado, certo? Quando eu faço isso no Excel, eu consigo, então, apresentar essa equação aqui final dessa curva, tá? Então, essa equação aqui, ó, y é igual a 8, vamos arredondar aqui, né? Vezes um parâmetro elevado a 2,41. Isso daqui, pessoal, é basicamente essa equação aqui, ó, tá? Então, perceba que o meu A seria o 8, né? O meu X seria o meu H menos H0, tá? Então, esse X aqui, que está elevado a 2,41, que seria o meu B, tá? Então, tem essa equação aqui em função aqui da potência, tá? Então, eu consigo determinar direto essa equação
no Excel, fazendo o ajuste aqui do meu H0, né, a ponto da minha curva ficar ajustada com a minha nuvem de pontos, beleza? Então, com essa equação aqui, eu consigo determinar qualquer vazão, né, com o meu nível d'água. Então, a gente vai ver isso daqui um pouco mais para frente no Excel, tá? Bom, então, determinei essa equação, determinei os parâmetros A, H0 e o B, né, como eu tenho aqui, eu consigo, então, utilizar para cada nível d'água, né, encontrar uma vazão. Tá? Então, esse daqui eu tenho da curva de ajuste, esse da curva de ajuste, esse da curva de ajuste, esse H é o nível que eu quero determinar a vazão, e esse Q é a vazão que eu vou calcular. Basicamente isso, certo? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei cotas variando de 10 centímetros, né? Então, 1,10, 1,2, 1,3, até 5 metros, tá? Até 5 metros aqui de nível d'água. Tá? Não estava conseguindo riscar, agora eu consegui. Até 5 metros de nível d'água. Com isso, pessoal, apliquei essa equação aqui nessa coluna do Q e fui determinando, então, as vazões para cada cota, e isso me representa essa curva aqui, a chave, né? Onde eu tenho aqui cota e eu tenho a minha vazão no eixo vertical, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou abrir o Excel para vocês. Vou jogar ele para cá. Então, aqui eu tenho o Excel que eu montei, e um detalhe, tá, pessoal? Esse Excel eu vou mandar para vocês também amanhã, tá? Então, tanto a aula, né, em PowerPoint, em PDF, esse Excel também eu vou enviar amanhã para vocês, por e-mail ou pelo grupo do Telegram, tá? Então, se você está cadastrado no e-mail, você vai receber. Se você está no Telegram, você vai receber pelo Telegram. Se você está nos dois, vai receber pelos dois. Se você não está em nenhum, se inscreva na lista de e-mail ou entre para o grupo do Telegram, tá? Eu vou deixar o link no final para vocês, beleza? Então, no Excel, pessoal, assim como eu peguei os dados da Ana, né, que vem lá depois da conversão do supermanejo, tem o dia, mês e ano, né? Então, joguei os dados para cá, coloquei uma data aqui, né? Então, se eu for jogar aqui 1/1 de 1990, depois arrastar esse valor aqui para baixo, ele já vai preencher aqui toda a data sequencial até o final dos dados aqui. Beleza? Bom, esse valor de cota e esse valor de vazão, eu já tenho também, eu já tinha, no caso, né, do dado que eu baixei da Ana, né? Então, baixei lá aqueles arquivos zipados, eu tinha lá um arquivo cota e tinha um arquivo vazão. Então, eu peguei essas informações, filtrei no supermanejo e joguei aqui para o Excel. Beleza? Basicamente isso. Então tá. O que eu fiz agora, pessoal? Criei essa nova coluna, né, cota auxiliar, e fui calculando, então, esse valor. Né? Como que eu calculei? Basicamente, a cota que eu tenho no site, dos dados de medição, menos o H0 que eu chutei. Tá? Então, imagina só. O meu chute inicial, se fosse ponto 1, por exemplo. Né? Aqui, essa cota auxiliar mudaria. Né? Então, ela está em função do meu H0. Então, aqui ela está pegando cota menos H0, tá? A diferença é que esse H0 ele está fixo, ó, tá vendo? Porque quando eu arrasto a equação para o resto da minha coluna, ela sempre vai pegar o H0, né? Variando aqui o meu valor de cota linha por linha, tá certo? Então, eu tenho aqui essa variação. Bom, então estou chutando aqui o H0 igual a 0,1, tá? O que eu vou fazer então, pessoal? Vou pegar aqui, criar um gráfico, ó, selecionando a minha cota auxiliar e cota vazão, né? Vou criar esse gráfico aqui, tá certo? Então, aqui eu tenho cota, aqui embaixo, e aqui eu tenho vazão. Mas que cota, que vazão? Essa cota aqui e essa vazão aqui, tá? Então, a cota auxiliar, que está em função do H0, e a vazão, que é basicamente o dado de entrada que eu peguei do site da Ana, tá? Então, perceba o seguinte, pessoal. Quando eu coloco o valor aqui de H0 igual a 0,1, tá? Eu tenho aqui a minha equação, né, apresentada aqui dentro dessa curva-chave, desse gráfico, né? Uma equação potencial, né? Tem os pontos aqui plotados e tem uma curva de ajuste. Perceba que ela está muito próxima de uma reta, né? E ela está um pouco descolada aqui de parte desses pontos aqui maiores, né? Com vazões maiores e níveis d'água também maiores. Outro detalhe é que eu tenho aqui o R ao quadrado, né, que mostra aqui o nível de erro que eu poderia ter dentro dessa curva-chave.
Tá? Então, quando eu tenho aqui próximo de 1, né, eu tenho aqui o menor erro possível. Então, quando eu pego esse H0 e mudo ele para H.05, perceba que o R ao quadrado aqui, ele acaba aumentando, né? Então, quando eu coloco aqui 0.03, ele ainda aumenta um pouquinho. Se eu colocar aqui menos 0.1, aumentou para 97, né? Colocar menos 0.5, 97,48. Menos 1, 97,59. Menos 1,5, 97,59, tá? Então, se eu colocar aqui menos 1,6, não vai mudar, né? Permanece em 97,59. Então, aqui eu cheguei num limite de ajuste, né? Então, aqui o meu H0, para representar aqui essa curva bem ajustada aqui com essa nuvem de pontos, ele seria aqui esse parâmetro próximo a menos 1,6, tá? Então, com esse parâmetro ajustado, eu tenho essa mudança aqui de cota também auxiliar, né, que está em função desse parâmetro, tá? E com isso, pessoal, além desse gráfico aqui, eu consigo obter essa equação, né, que é 8,0205 vezes x, que é o x? É h menos h0, né, como mostra aqui, elevado a b, que é o b? 2,4181, tá certo? Então, aqui eu tenho essa minha equação já definida, tá? Só mostrar aqui para vocês, ó. Vou copiar esse gráfico aqui para vocês. Só copiei em cima, coloco aqui do lado. Então, vou pegar esse gráfico aqui de ajuste. Vou fazer o seguinte, ó. Vou clicar aqui com o botão direito, selecionar linha de tendência, né? Então, assim que você vai criar essa linha e encontrar a equação, aqui a nossa equação é potência, né? Então, vou selecionar aqui potência, tá? Ele apresenta aqui um ajuste diferenciado, e vou colocar aqui exibir equação no gráfico, tá? E exibir o valor de R quadrado no gráfico, tá? Então, assim eu consigo tanto a minha linha de ajuste, a minha curva de ajuste, como a minha equação que eu mostrei ali para vocês, certo? Então, essa equação aqui, pessoal, eu posso utilizar ela para quê? Para determinar a minha vazão em função do meu nível d'água, qualquer nível d'água, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho pontos, né? Deixa eu pegar esse daqui, ó, como ponto 3,84. Então, tem um nível d'água aqui, 3,84, vai me dar uma vazão de 194. Mas imagine que eu queira saber qual que é a minha vazão para um nível d'água de 4 metros, né? Aqui eu não tenho nenhum ponto de medição, mas eu consigo, com essa curva-chave, determinar a minha vazão para esse nível d'água de 4 metros, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Criei nessa coluna L e M o seguinte, joguei aqui cota variando a cada 10 centímetros, então coloquei de 1 até 5 metros, tá? E aqui na minha vazão, coloquei a equação que eu encontrei aqui na minha curva, tá? Que representa essa equação de potência aqui. Então, o que acontece? Coloquei aqui, ó, 8,0205, que está aqui na minha equação, vezes o meu x é L2 menos J1. O que é L2 menos J1? A minha cota menos o meu H0, que eu já ajustei, certo? Elevado a 2,4181. Por quê? Porque é o que está aparecendo aqui na equação. 2,4181, tá? Então, com isso, pessoal, eu tenho a minha vazão aqui calculada, esse nível aqui de 1 metro, né? Depois eu faço a mesma coisa, né, para um nível de 1,1, só que eu tenho que me atentar a deixar fixo aqui, ó, esse valor de H0, tá? Porque eu vou arrastar essa equação para todas as linhas, então o que vai variar é o nível, né? Mas o meu H0 tem que se manter fixo porque ele é único, é um parâmetro só, tá? Então, com isso, pessoal, eu consigo criar, então, essa minha curva-chave, cota, vazão, como está mostrando aqui no gráfico aqui embaixo, tá? Através dessas cotas, desses níveis que eu considerei e da equação que eu obtive aqui dentro desse gráfico com esse ajuste aqui da minha curva, tá certo? Então, com isso, a gente consegue chegar nesse resultado e, através dessa curva, eu consigo, então, estimar as minhas vazões em função dos níveis de água.
Beleza, pessoal? Vou voltar aqui para o PowerPoint. Bom, pessoal, então a gente consegue, basicamente, com essa curva, né, determinar essas vazões para cada nível d'água e estabelecer, então, essa função de potência para determinar essa vazão. Bom, pessoal, relembrando a vocês, né, que essa aula, assim como as demais aulas, fazem parte aí desse guarda-chuva, Hidrologia Básica para Engenheiros e Aspirantes, né, então, essa aula de hoje, ela vai ficar gravada no meu canal até quinta-feira da semana que vem. Então, você que chegou atrasado, você que não conseguiu assistir, você que perdeu o time aí da apresentação, você vai ter uma semana para assistir aí no seu tempo, tá bom? Vai ficar salvo, então, no meu canal até quinta da semana que vem. Se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma ideia de tema, tá? Se você quiser fazer algum contato comigo, aqui tem o meu e-mail oficial, contato@engejosecosta.com.br. E se você não me segue nas redes sociais, me siga pelo Instagram, enge_josé_costa, LinkedIn, né, também sou bastante ativo, no Facebook eu tenho uma página, aqui no YouTube, se você não é inscrito ainda, pessoal, se inscreva no canal, acione o sininho, tá? Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, e aqui tem o link também do Telegram. Então, se você não está no grupo do Telegram, que eu também compartilho algumas informações com esse grupo fechado, participe desse grupo também, tá? Eu vou mandar a aula, então, dentro do grupo do Telegram e também para a minha lista de e-mail. Então, possivelmente, se você está aqui, você deve ter recebido um e-mail meu, né? E você vai receber também amanhã a aula e a planilha, tá? Planilha aberta para vocês estudarem, editarem do jeito que vocês precisarem, tá certo?